Estamos de volta, Nação em Reação. Ganhei um óculos aqui do Covid do meu amigo Teles, engenheiro Teles. Me deu 10 óculos de Covid para eu dar para meus funcionários. Que bacana. Esse óculos aqui parece o óculos do Elton John, né? Proteção lateral aqui, coisa bacana, né? Bacana. Tem a máscara aqui, a máscara preta. Boa tarde, hoje quarta-feira, dia 29 de junho de 2020. Estamos aqui num tempo chuvoso na Baixada Santista. Muita gente vê o programa fora de Santos, tal. Tempo chuvoso, dá para ver pela imagem na televisão aí, né? Tempo de chuva, muita gente na rua, já fica mais difícil chamar táxi, Uber, Capfire, enfim, né? Já fica mais difícil por causa da chuva. Hoje eu estou com o advogado criminalista Anderson Real aqui. Prazer tê-lo novamente no programa, Anderson. Sinta-se em casa. Eu que agradeço, Filete. É um prazer sempre retornar ao seu programa aqui. Boa tarde a todos e a todas. Vamos falar aí sobre os assuntos do momento, né? Sim, com certeza. Nós teve um arrastão ontem em São Vicente, que veio, daqui a pouco a gente vai passar o vídeo, veio desde a Biquinha até ali o comecinho da praia, da Ilha Porchá, né? Mas a polícia combateu bem. É um arrastão, faz tempo que a gente não via esse arrastão. Realmente a Polícia Militar agora municipal trabalhando muito, né? Então aí o cara tá lá tomando solzinho na sua terça-feira, às 3 horas da tarde e tal, na Bonita. Esse é um lugar muito bonito, né? Você vê o Gonzaguinha, a Praia das Vacas ali, se você tiver uma visão e tal. E ali naquela, perto dali da Praia dos Milionários, Praia da Ilha Porchá, né? O Paulo Eduardo Costa estava passando lá com o seu jet ski, mas conseguiu sair lá porque estava a 200 metros da costa, seguindo o regramento, mas não conseguiram pegar o jet ski. Roubaram bicicleta, a polícia também entregou muitas coisas, celulares. Eram celulares, bicicletas e motos também. Parece que teve uma van que estava parada também que teve um roubo também, né? Realmente a Polícia Militar trabalhando muito, a Guarda Civil, a Guarda Metropolitana, a Polícia Civil, mas às vezes, né, com um efetivo pequeno e alguns materiais sucateados, né? Tem umas viaturas bonitas, tal, mas tem muita viatura que tá, infelizmente, precisa de uma melhoria, né? Então, realmente, estão fazendo o que podem, né? As cidades têm poucos efetivos para umas distâncias muito grandes, não é isso? Praia Grande, no final de semana ou na segunda-feira, final de semana teve uma viatura que foi alvejada da Polícia Militar com 10 tiros, né? Graças a Deus, nenhum policial civil, nem policial militar sofreu uma escoriação, nada, né? Então, é curioso esse caso que ocorreu agora em São Vicente, porque nós estamos vivendo um tempo ainda de pandemia, né? Onde as pessoas devem manter aí o distanciamento, a utilização de máscara, todos os cuidados, evitar aglomerações. Então, o fato por si só de estar ali na praia, de fato aglomerado, já causa ali um certo dissabor. Mas ainda mais praticando crimes, é inaceitável. Eu achei o pessoal na praia, né, só não estava aglomerado. Tava o marido, a mulher, namorado, namorado, papagaio e tal, mas estava, assim, as famílias, né? Tá aqui. Mas eu acredito que a aglomeração foi quando chegou esses meliantes, né? Aí quando chegam os meliantes e começam a praticar esses crimes, é lamentável e inaceitável. Nós tivemos uma redução da criminalidade, até por conta da pandemia que estamos vivendo, e aí essas pessoas acabam se aproveitando desse momento para a prática desses crimes que já estavam quase que extintos, né? A gente já não via tanto arrastões, pelo menos aqui na Baixada, fazia tempo que não ocorria. No Rio é mais comum esse tipo de delito, mas aqui em Santos, principalmente, Santos, São Vicente, a Baixada Santista no geral, esse tipo de crime estava sendo bem coibido pela Polícia Militar. E acabou pegando todos de surpresa, né? Aposto que nem a Polícia Militar estava pensando que isso poderia ocorrer numa época dessa. Com certeza, né? Realmente. Depois tem outro vídeo e tal. E Santos foi contemplado também por aparecer os golfinhos, né? Ontem, num dia bonito, os golfinhos apareceram lá na ponta da praia, né? Isso é sinal que o mar está menos poluído, as pessoas estão indo menos para a praia e o mar está menos poluído do que... Em contrapartida, tivemos aqui uma cena linda, né? Os golfinhos aí nos brindaram com uma atividade que há tempos também não víamos aqui em Santos, né? Nos mares de Santos. Temos o Rodolfo Amaral aí, não sabia que o Rodolfo ia entrar tão cedo aqui, mas... É uma grata satisfação. O Rodolfo já está pronto aqui. Boa tarde, Rodolfo Amaral. Bom,
Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Boa tarde àqueles que assistem o Ação e Reação. Para mim é uma satisfação hoje, de uma forma diferente, entrar no teu programa aí através da tecnologia. Tá certo. Gostei dos quadros aí atrás, bonitos, hein? Bonitos quadros ali. Bonitos quadros. Inclusive o da prefeitura, né? O da prefeitura. Rodolfo Amaral, que foi pré-candidato, mas depois conversou com as famílias, com a família, com os funcionários e achou melhor ficar fazendo trabalho de estatística, trabalhando nas campanhas. Acho que dá menos dor de cabeça, não é isso, Rodolfo? Não tenha dúvida. É desgastante todo esse processo. Normalmente, nem todos entendem a política de uma forma saudável, né? E parece que a gente ficou preocupado aí que eu participasse diretamente. Então, aqueles que estavam preocupados, fiquem despreocupados, porque eu estarei nos bastidores, fazendo o que eu sempre fiz na minha vida, prestando serviço de consultoria, em algumas campanhas, é evidente, não só aqui na região, como fora da região, mas nos bastidores, não na linha de frente. Mas você também preocupa as pessoas que não são democráticas no bastidor, né? Porque como você tem as estatísticas, toda essa estatística até do planejamento e da falta do planejamento, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta de todo santista, né? Embora o programa pegue em toda a região, mas como nós estamos falando de Santos hoje, mostramos fotos de São Vicente, evidentemente, vamos falar da Praia Grande e tal, mas realmente a gente sabe que em campanha tem muito fake news, muito diz que e tal. Mas o futuro prefeito, seja ele o sucessor, seja ele o Rogério Santos, sucessor do Paulo, ou seja ele qualquer um dos outros 20 candidatos, né? Ele vai pegar uma cidade com problema, porque mesmo com a pandemia, Santos arrecadou bem, né? Por causa do porto, enfim, né? Não deu tanto prejuízo quanto outras cidades. E com essas inúmeras obras, que algumas são necessárias, eu entendo, como a entrada de Santos, tudo, mas que poderia ser paga a maior parte pela Ecovias, não pela prefeitura, mas enfim, tem aquela coisa da contrapartida e tal. Eu queria saber de você, como é que o próximo prefeito, quando sentar naquela cadeira lá, ele vai pegar a cidade? Uma cidade que vai ter um orçamento de mais de 3 bilhões, mas ele vai ter problema? Porque hoje eu vi na 91.7, não sei, um pré-candidato falando que o primeiro ano só vai pagar conta, que não vai poder fazer nada, talvez nem a zeladoria. Eu queria que você passasse números para que o telespectador pudesse entender. Sentar naquela cadeira vai ser tão difícil ou não vai, ou quando chegar lá o dinheiro cai? Eu não tenho dúvida. Filete, você sabe, você acompanhou, eu fui secretário de Finanças da Prefeitura de Santos em 97, 98. Depois fui trabalhar em Guarulhos, na prefeitura, um prefeito que assumiu em Guarulhos. Mas em Santos eu peguei exatamente os 2 primeiros anos após a administração de 8 anos do PT. Pegamos naquela época uma situação extremamente complicada, que se eu trouxesse os números da época para os dias atuais, nós estaríamos falando aí de uma dívida da ordem de 900 milhões de reais, e foi muito difícil colocar a casa em ordem. Qual que era o orçamento, Rodolfo? Qual que era o orçamento da época? Era 312 milhões de reais, que hoje daria algo em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Houve um crescimento real do orçamento de Santos por vários fatores, entre eles a própria atividade portuária, que nesses 22 anos cresceu absurdamente em função da lei de modernização dos portos, da capacidade de produção portuária, de movimentação de cargas, aí hoje na casa de 130 milhões de toneladas. Então, só para entender, quando você chegou lá, o orçamento era 300 e você pegou uma dívida de 900. Então, você pegou uma dívida 3 vezes maior que o orçamento. É como se Santos hoje a dívida recebe 3 bilhões e poucos, teria uma dívida de 9, é isso? Você pegou 3 vezes É isso? Exatamente. E ali havia algumas complicações, porque na época era permitido o tal do empréstimo aro, que chama antecipação de receita orçamentária. A Prefeitura de Santos, na época, o ex-prefeito Davi Capistrano, tinha tomado 60 milhões em vários bancos privados por antecipação de receita e não pagou. Depois que tomou o dinheiro, diz que os juros estavam caros, como se não tivesse combinado o contrato, e deixou essa herança para o futuro prefeito pagar. Mais do que isso, quem se reportar aos jornais da época vai ver
que ele antecipou o IPTU de 97 em 96 e chegou a arrecadar na época algo em torno de 20 milhões de reais. Quem conseguiu obstruir isso foi o advogado Nobel Soares, que entrou com uma ação na Justiça, e o Ministério Público acolheu e o juiz mandou suspender aquele pagamento. Foi uma coisa desastrosa, foram 2 anos de muito desgaste para colocar a coisa em ordem, mas eu não diria que hoje a coisa está muito diferente, não. Eu diria até que em alguns aspectos está pior. E pior do que isso, passando-se para a população a ideia de que está tudo uma maravilha. Você acabou de citar a obra da entrada da... É evidente, qualquer santista, qualquer morador da região sabe que essa obra era necessária, essa obra é esperada há 40 anos, em função até da expansão da frota brasileira, que cresce à razão de 10% ao ano. O porto, com toda essa movimentação de cargas, 12 mil caminhões se direcionando para cá todos os dias, enfim. Essa obra é necessária, quanto a isso eu não tenho dúvida. A questão é o seguinte, a forma com que ela foi concebida é correta? Na minha forma de ver, não é. O prefeito dividiu a obra, como ele mesmo anunciou recentemente, aí, em 3 partes. Uma parte a prefeitura entraria com recursos próprios, uma segunda parte o governo do estado entraria, que foi a construção daqueles 3 viadutos, e uma terceira parte viria do governo federal, que na época havia prometido, através daquele PAC Mobilidade, a Dilma veio aqui, prometeu, depois o Temer veio aqui e referendou que iria fazer, e acabou não saindo um centavo, e 7 anos depois o prefeito, há 2 semanas atrás, veio reclamar isso nos jornais. Então vamos por etapa. A parte do governo estadual, que foi 200 milhões naquele viaduto, o governo não tirou um centavo do orçamento do Estado. O que o governo fez? Ele fez uma combinação de interesses com a Ecovias, que administra o sistema, explora o sistema Anchieta Imigrantes, e diz o seguinte, olha, você constrói esses 3 viadutos, que vão custar 300 milhões, e eu amplio o prazo de concessão em mais 8 meses, e na arrecadação de pedágio desses 8 meses você se compensa por esses 300 milhões. Essa foi a equação feita com a Ecovias pelo governo do estado para entrar com os 300 milhões. Aí a primeira pergunta que eu faço é o seguinte, bom, se aumentando 8 meses você conseguiu 300 milhões, por que não aumentou esse prazo de concessão? A empresa teria interesse nessa exploração e faria-se a obra toda. Aí a prefeitura não precisava contratar empréstimo, o Estado não colocava um dinheiro e não precisava de um centavo do governo federal. O que fez o prefeito de Santos? Ele não fez essa opção. Ele fez 2 empréstimos para financiar essa obra. O primeiro deles é de 269 milhões, tá, por 20 anos, de pagamento, com a seguinte combinação de juros: 6% de juros ao ano, 2% para a Caixa Econômica do Estado, a federal, aliás, que administra o empréstimo, e 0,5% de taxa de risco. Ou seja, ele assumiu ali, por 20 anos, uma taxa de juros de 8,5% de juros ao ano. Eu pergunto para quem está nos assistindo, quem é que consegue receber hoje 8,5% de juros com a taxa Selic lá, à razão de 2,5%? A poupança rendendo muito pouco. Quer dizer, foi um negócio da China para a Caixa Econômica Federal, um empréstimo de 290 milhões, então esse foi 269, depois teve mais 21 milhões de contrapartida, que também foi financiamento da Caixa, aí com juros de 3,5%, mais a TJLP, que vai dar, aí, somando tudo isso, 7,6%. Rodolfo, ora, como nós estamos numa pandemia, não poderia, por exemplo, os juros de poupança vai ser 1,51 por ano, né? O prefeito também não pode renegociar isso e falar, poxa, esses juros aqui está errado, porque nesse momento aqui 8,5 era uma economia boa, mas numa economia ruim a gente não pode pagar 8,5, não dá para negociar ou esse entendimento não existe? Bom, depois que você tomou o dinheiro, fica difícil você ficar refém daquilo que você assinou de contrato.
É por isso que os juros pré-fixados são dessa maneira. Você pode ganhar ou perder de acordo com a conjuntura econômica. Sim. Muito bem. Mas, de qualquer modo, vai se pagar 2,5 vezes uma obra. Nós vamos ter uma e vamos pagar 2,5 obras. Pior do que isso, o prefeito fez tudo isso com 2 anos de prazo de carência, da época da liberação até a primeira parcela de pagamento, ou seja, durante a gestão dele, só vai cair 8% do valor da obra. 92% do valor da obra ficará para os próximos 5 prefeitos, certo? Os próximos 20 anos, o que é absolutamente um absurdo. Tá? E poderia ter sido poupado desse empréstimo. Nós vamos chegar, essa obra, ao invés dos 290 milhões, vai custar ao longo do período algo em torno de R$1 bilhão. Aí o prefeito, há 2 semanas atrás, veio na imprensa e disse o seguinte: o governo federal não cumpriu com a parte dele, e a parte dele era exatamente aquela que ia para controlar as enchentes, ou seja, a Zona Noroeste vai continuar com as enchentes, a entrada da cidade ou coisa do gênero. Então, trocou 6 por meia dúzia. Vai melhorar o fluxo de veículos, que afunila ali na altura do cemitério do Sabuó, novamente, certo? E não resolveu o problema. Endividou o município em R$1 bilhão em 20 anos e não resolveu o problema do município. Ou seja, as coisas na administração municipal não podem ser da cabeça do prefeito, certo? A Câmara Municipal avalizou tudo isso, deu um cheque em branco e nós estamos aí. E para todos os efeitos, quem vê a obra vai falar: não, esse prefeito é maravilhoso, porque essa parte as pessoas desconhecem. Você se lembra, por exemplo, daquele projeto Santos Novos Tempos, que foi da administração passada, do prefeito Papa, um empréstimo internacional aos juros de 1%, certo? Você vê a grande diferença, que o atual prefeito acabou não querendo seguir aquilo, mas nós contratamos naquela época $44 milhões, ainda está na dívida da prefeitura 73 milhões de reais daquela época, daquela obra passada para se pagar. Então, eu acho o Santos que... Velhos Tempos vai ter que pagar? Esses 40 milhões vai ter que pagar? Vai ter que pagar? Tem, tá? Foram desembolsos que foram feitos na ocasião e essa parte ficou para pagar. O que As foi pessoas utilizado? também têm memória. E foi utilizado o que esse dinheiro? Esses 40 milhões foram utilizados para quê? Já que não Tem uma parte... uma parte deles foi para financiamento habitacional, alguns projetos habitacionais que foram feitos naquela região, enfim. Mas o que a gente precisa entender, quando o prefeito interrompeu lá o Santos Novos Tempos, o atual prefeito, se você fosse reportar os jornais da época, e o Google facilita isso, é só entrar no Google e vai ver. Eu, esses dias, imprimi até um parecer do Tribunal de Contas do Estado em relação à obra do Santos Novos Tempos, aliás, do Tribunal de Contas da União, que fez uma auditoria sobre isso. Naquela ocasião, o prefeito Paulo Alexandre, se vocês vão se recordar, em 2015, quando ele fez o contrato com a Sabesp, entre outras coisas, ele recebeu da Sabesp uma quantia de R$130 milhões em 4 parcelas, dizendo que ia utilizar esses recursos exatamente para compensar o dinheiro perdido lá, o que deixou de vir do Santos Novos Tempos. Não usou, certo? Usou para outras despesas na prefeitura e os problemas estruturais da Zona Noroeste continuam. Enfim, é um conjunto de elementos que as pessoas não veem, certo? Porque eles estão consignados nos balanços, nas peças orçamentárias, poucas pessoas entendem sobre isso, e infelizmente a população só interpreta aquilo que ela é capaz de ver. Certo? Então, a minha avó dizia, né, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, é mais ou menos o que está acontecendo. O próximo prefeito vai sim pegar uma situação dramática e há uma contradição: você toma 290 milhões de reais para um financiamento de uma obra e, ao mesmo tempo, você manda para a Câmara Municipal um projeto de lei pedindo autorização legislativa para deixar de recolher a cota patronal sobre a folha da Prefeitura, que é direcionada ao Instituto de Previdência, por força da pandemia. Ora,
vão empurrar mais 65 milhões de reais com a barriga para o próximo prefeito. A dívida que ele tinha já com a Caixa de Previdência decorrente da não contribuição completa das suas obrigações, ele também empurrou para o ano que vem, ou seja, só do Instituto de Previdência ele vai empurrar mais uma dívida de 100 milhões. E mas assim será, fica, Rodolfo, viu, o Filete? Será que nós vereadores aí, que tem que cumprir seu papel de fiscalizar, porque hoje eu vi o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, estava falando que não vai assinar na rádio e tal. Será que nós, os vereadores, vão assinar contra o funcionalismo público para empurrar uma dívida para o futuro prefeito? Eu acho que se o empregador, se eu estou pagando fundo de garantia para meus funcionários, se o Anderson está pagando, se o cara do Pão de Açúcar está pagando, se você está pagando para os seus, por que a prefeitura vai ser isenta de pagar para empurrar para outro prefeito? Quer dizer que outro prefeito que entra vai ficar igual vocês aí, coberto com o capistrano. Pegaram o IPTU de 2017, paga em 2016, quer dizer, vai deixar uma dívida no colo de outra, porque o funcionário vai cobrar isso aí, né? Eles vão cobrar isso um dia, vai ter que pagar, né? Isso vai acontecer, eu não tenho dúvida, o prefeito tem maioria na Câmara. Se isso não acontecer, ele não termina o ano, porque ele não tem dinheiro para isso. Todos os recursos da pandemia, dos 88 milhões de reais adicionais que vieram para a região aí para suporte na pandemia, 34 milhões vieram para o município de Santos, quase 40% da verba. O município de Santos ainda vai receber mais 52 milhões de reais do governo federal para compensar perdas de arrecadação. Mas, mesmo assim, a prefeitura continua no buraco. Por quê? Porque o prefeito se deu a sair fazendo obras em tudo quanto que foi lugar da cidade, muitas delas inconclusas, e que, se terminar, a obra vai empurrar o pagamento como resta a pagar para o futuro prefeito. É lamentável isso, e mais lamentável do que isso, Filete, é que, por exemplo, nesses 8 anos de mandato do atual prefeito, nós temos aquela chamada verba Haddad, que o município de Santos tem direito a algo em torno de 40 milhões por ano. 8 anos, 8 vezes 4, 32, daria 320 milhões. Desses 320 milhões, na verdade, ele só recebeu, dentro do período do seu mandato, desse dinheiro especificamente, certo? 43. Deixou de receber 276 milhões do governo federal e ficou calado. E aí diz que conseguiu aquela obra lá na Ponta da Praia a custo zero numa negociação com o Grupo Mendes. Ora, não precisava ter feito negociação nenhuma de outorga onerosa, se ele tivesse esses 276 milhões, que é uma obrigação constitucional do governo do estado passar para o município, não passou, quer dizer, 2 vezes, mais de 2 vezes a obra da Ponta da Praia, 2 vezes seria 260 milhões, ele deixou de receber 276, certo? E ficou calado. O governador Geraldo Alckmin não repassou, o governo Dória também não está repassando, certo? E o prefeito, inclusive, prevarica no exercício da função pública ao silenciar-se isso. Eu não estou inventando esses números, qualquer pessoa que estiver nos assistindo, Filete, é só entrar no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, ver o que o município tinha direito e o que ele recebeu. Certo? É simples, eu estou extraindo informações de documentos oficiais. Mas isso aí não cabe, por isso que muita gente... aí não cabe aos nossos deputados estaduais brigar por essa verba também, porque realmente são verbas que... E a Praia Grande deve estar atrasado, o Guarujá, São Vicente, não deve ser uma coisa só de Santos, deve ter uns 600 milhões aí para a região que não vem, né? E os nossos deputados não teriam que brigar por isso? Foi bom até você lembrar isso. Eu fico à vontade para falar sobre essa verba, porque o meu escritório, em 2015, foi contratado pela APRECESP. E o que é a APRECESP? É a Associação das Cidades e Estâncias do Estado de São Paulo. São 70 municípios que estão nessas condições, 8 deles aqui na nossa região, dos 9 da região da Baixada, só Cubatão não está incluso nisso. Naquela ocasião, nós fizemos um estudo dessa verba, desde a sua origem até 2015. Tá? E os municípios, as 70 instâncias, tinham na época mais de 1,5 bilhão atrasados. Hoje ultrapassa a casa de 2 bilhões de reais. De lá para cá não mudou nada. Se eu for me reportar, eu estou falando 276 milhões do Caso de Santos só na administração Paulo Alexandre. Mas tem recursos que não foram repassados na administração Papa, na administração Beto e por aí vai.
Tá? Ou seja, o município de Santos hoje teria muito mais de 600 milhões de reais a receber e todos os prefeitos, indistintamente, prevaricaram no exercício da função pública. Diz o decreto 201/67 que é passível de cassação de mandato o prefeito que omitir-se ou negligenciar na apuração de renda, bens e direitos do município sujeitos à administração da Prefeitura Municipal, que foi o caso. O prefeito negligenciou na busca desse direito, todos eles negligenciaram, e eu disse há uns dias atrás, num programa de rádio, quando o deputado Kenny renunciou aí ao direito de participar das eleições, alguém que provavelmente seria o futuro prefeito de Santos, ficasse dormindo em casa, dia 31 ele estaria já, de dezembro ele já estaria eleito, dia 1º tomaria posse, face à popularidade dele, ele alegou o seguinte: não, eu preciso ficar ajudando a minha região lá no governo do Estado de São Paulo. E eu disse na rádio, e vou repetir aqui no seu programa, eu estou esperando aqui a visita do deputado Kenny, que eu dou um dossiê disso, documental, para que ele peça, certo? Inclusive, entre com uma ação contra o governador, porque há prevaricação da função pública do governador do Estado, porque essa verba é constitucional, está prevista no orçamento do governo do Estado de São Paulo, e o não cumprimento do orçamento do Estado é um ato de prevaricação do exercício da função pública. Se o deputado Kenny, que não quis ser prefeito de Santos para defender a região, quer de fato defender a região, ele pode começar por aí. Ele vai trazer de uma vez só 600 milhões de reais. E aí eu quero ver se ele e os outros deputados, o deputado Paulo Correia, o deputado Caio França, os outros deputados estaduais, o deputado Coimbra, façam o mesmo, porque é para isso que nós os elegemos, é para representar a nossa região. Qualquer um desses 4 deputados tinha a obrigação de entrar, se o governador não quer resolver politicamente, entrar na justiça, pedir a cassação de mandato do governador. Certo? Nós não estamos para fazer dizer amém para o governador, para fazer aliança política partidária. Certo? Ou seja, quem quer defender a região, faça de fato. O prefeito poderia fazer isso. Aliás, todo cidadão é parte legítima para propor uma reparação de um dano de natureza pública. Eu, muitas vezes, pensei em fazer isso pessoalmente, mas iam ficar falando que eu era político, que eu estava querendo fazer política. Isso que eu estou falando no seu programa hoje, eu disse dezenas de vezes nos últimos anos. No meu Facebook, eu disse mais de uma centena de vezes. No jornal A Tribuna já saíram várias matérias sobre isso. Todos ficaram calados, todos os prefeitos. Eu quero ver como é que eles vão se explicar agora na eleição. Por que eles não fizeram nada? Essas obras que você vê paradas aí, de natureza turística, em todas as cidades do litoral, certo? São fruto do atraso dessas verbas. Eles liberam 10% e depois não liberam mais nada, certo? E a obra fica. Então você vê tablados aí, protegendo uma série de próprios municipais que estavam em reforma por força dessa verbadade. E as pessoas não sabem o que é isso. É um direito constitucional. É um absurdo que os prefeitos e os nossos deputados e os nossos vereadores fiquem omissos. Porque defender a região é isso. Nós não estamos pedindo nada demais. Nós não estamos pedindo favor nenhum. Estamos pedindo alguma coisa que está prevista na Constituição do Estado de São Paulo. É só isso. Anderson, realmente a gente fica triste saber que a cidade tem dívidas, que é até um pouco normal hoje em dia, mas dívidas até com os juros, que também o prefeito não sabia na época que ia baixar os juros. É que o Rodolfo falou com muita propriedade. Podia dar uma hiperinflação aí, né? E de repente falar, não, mas o meu é 8,5, não importa que o juros está 30, que está dando 30 por mês, eu vou pagar 8,5, tudo bem. Mas realmente são verbas. O que eu digo, às vezes eu falo e conheço todos eles, os deputados, acho que são pessoas muito inteligentes, todos eles, né? Mas realmente não adianta ficar fazendo live com aparelhinho de praia, com não sei o quê, pegando a garoto com cerol, isso é coisa para vereador. O vereador tem que tomar cuidado da cidade, fiscalizar o prefeito, né, o executivo, e também 10% propor leis, ver a cidade, a zeladoria, como é que anda e tal. Agora, realmente o deputado é para coisa grande, né? Não adianta vir aí, pô, 500 mil para não sei o quê, 1 milhão. Isso é verba que cairia, como ele falou. Se você ficar sentado lá, deputado Filete, tem 4 milhões de emenda, onde que eu emenda? Olha, 1 milhão para a Santa Casa, 500 mil para beneficência, 500 mil para lá das moças cegas,
200 mil para o canil da Guarda Municipal de Santos, 200 mil para o canil da Guarda Municipal de São Vicente, você entendeu? 200 mil para a ONG não sei o que lá dos animais, que é da minha área, 200 mil para a universidade, para fazer pesquisa, entendeu? Enfim, é isso aí, não, vai cair de qualquer jeito, pode ser o A, o B ou C. O problema é a gente trabalhar para diminuir o pedágio da Imigrantes, que é caro, principalmente quando você desce pela Anchieta, para essas vergonhas, essas operações 8x2, vergonhosas, para, de uma certa maneira, diminuir o endividamento, vir essa verba, como o Rodolfo falou, que poderia pagar todas essas obras à vista, com desconto, e ainda o cidadão não ficar endividado. Nós vamos ter problema, você vê o IPREV, 65 milhões, alguém vai ter que pagar, né? Ou o funcionário vai abdicar. Ninguém abdica salário, o secretário abdica de salário, os comissionados abdicam, aí o funcionário da prefeitura não. Eu sou servidor público, sou concursado, vou abdicar. Não vai abdicar também, alguém vai ter que pagar essa conta, não é isso? Com certeza. O Rodolfo se mostrou aí um profundo conhecedor das finanças e colocou muito bem, expôs a real situação aqui, principalmente da nossa cidade. E você falou muito bem, Filete. Eu acredito que o papel dos deputados é exatamente trazer verba para a cidade, poder produzir, poder de alguma forma ajudar outras entidades, enfim, fazer investimentos aqui conforme a própria propaganda política que eles se propõem a fazer. Então, eu acredito que essas verbas aí ainda não estão perdidas, conforme o Rodolfo já falou. É possível ainda correr atrás e certamente deverá ser feito por alguém que tenha capacidade para isso. No segundo bloco, nós vamos falar do aumento da violência contra as mulheres, contra as crianças, da questão se aumentou os crimes, o que aconteceu com o nosso especialista, o Anderson Real. Mandar um abraço para o Nelsinho Rodrigues. O Nelsinho não quis sair candidato a prefeito por causa disso, ele achou que a cidade ia estar muito endividada e tal. Aí o dinheiro cai, né? É igual o Santos Futebol Clube. É só administrar bem que o dinheiro cai, né? Tá, agora, se ganhar 200 milhões e só pagar 6 milhões de dívida, aí não tem time que resista, né? Agora, realmente, vai ver que por isso o Nelsinho ficou chateado, né? Porque a Copenhagen fechou durante a pandemia, ele não conseguiu dar aqueles bombonzinhos para a namorada todo mês, não é isso? A namorada do Nelson, um grande abraço pro Nelson, deve estar reclamando bastante, né? Porque... Mas será que ela não aceitou um Nestlé, um Lacta? Que aí no supermercado tem, né? Então, mas parece que ela é bem exigente, viu? Ela é bem exigente. Só Copenhague, olha lá. E ela não quis que o Nelson cortasse o cabelo, hein? Falou que o cabelo é igual o Sansão, se cortar o cabelo perde a força. Grande abraço, Nelson. Um grande abraço para o Nelsinho, para a dona Dilma Rodrigues aí no programa. E você já sabe, você que está assistindo o programa no canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, ou no www.tvcomsantos.com, ou no Facebook do Ação em Reação agora, às 13h30, com reprise às 23 horas ou 1h da manhã, você já sabe que você pode ligar para o 13, para quem está fora de Santos, 997 11 5545 e mandar perguntas para o consultor, para o economista Rodolfo Amaral, ou também para o nosso criminalista Anderson Real. O intervalo é muito rápido e já voltamos. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br.
melhor programação. RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta na Ação em Reação, hoje quarta-feira, 29 de julho de 2020, com o criminalista Anderson Real e com o economista Rodolfo Amaral. Anderson, como é que você vê? Tem muitas participações aqui, e muitas participações até engraçadas. O nosso amigo Alcides Catarino, deixa eu ver aqui, ele fala, voltou o tempo do assalto às carruagens, faroeste, né? Tá vendo o programa, o Passarinho também tá mandando um abraço, tá vendo o programa pelo Facebook, né? E tem aqui o nosso amigo Nelsinho, que está dando risada. Temos o Walter Alves. Boa tarde, Filete. Vocês na TV Com conseguiram entrevistar os guardas municipais antes da tribuna, né? A tribuna colocou hoje, você está ganhando da Globo. O blazer é italiano, a camiseta é inglês, o cabelo de salão chique, com pedigree e tudo. O Walter Alves, advogado Walter Alves, um abraço. Está falando que nós ganhamos da Globo aqui na entrevistar os guardas municipais. Não, a gente conseguiu falar com a assessoria da prefeitura e eles puderam entrar no programa. Foi um pouco difícil, mas conseguimos. A Débora Camilo, parabéns pelo programa. Santos é o verdadeiro canteiro de obras do prefeito que demonstrou sua incapacidade de administrar a cidade em favor da população. Sou moradora do bairro de Saboia e vejo nosso dinheiro indo por água abaixo. Concordo com o que o Rodolfo falou. A Flaviane, parabéns, Filete, tem que apertar os vereadores mesmo. A Débora Camilo, quanto ao deputado Kenny, quando vereador, ele não desempenhou sua função de fiscalizar e cobrar do executivo. Agora continua não fazendo com o governador. Suas propagandas continuam a todo vapor, mas cobrar que é bom mesmo não cobra, né? Opiniões aí da Débora Camilo. A Dora Ferreira mandando um abraço. Rodolfo matou a pau, nos esclareceu a incompetência e os interesses escusos de não brigar por nossos interesses, né? Então, tá aqui o José Carlos Valente, que é o Passarinho, na audiência total, muito obrigado, né? A Vera, o programa está ótimo, vocês têm que apertar nossos representantes mesmo. O Uriel Vilas Boas, bom programa, debate estimulado. Gostaria de saber do Anderson e do como agir para que as obras sejam feitas sem novelas, entrada de cidade túnel, diminuição do pedágio, enchentes, ponte Santos-Guarujá. Que mal que acontece da Baixada que as coisas não saem. O Uriel Vilas Boas, advogado, também seu colega e jornalista. Um abraço para o Uriel. Na verdade, eu acho que nós, como munícipes, temos que cobrar intensamente e fiscalizar junto com as autoridades o que foi prometido nas campanhas, o que é desenvolvido pelos governos. É claro que nós temos os nossos representantes para isso, porém, alguns acabam sendo inertes frente a essas questões. Então, cabe sim a qualquer munícipe questionar, seja na justiça, seja administrativamente, para que essas obras, para que tudo que o Rodolfo também colocou, seja efetivamente conseguido, né, em formas de verbas, em formas de cobrança do governador. Eu acredito que cabe a nós também fazer os nossos papéis, ainda mais de frente dessas grandes e valiosas informações colocadas pelo Rodolfo. Sim. Rodolfo Amaral, tem muitas participações aqui.
estão perguntando como que a gente pode fazer para resolver essa questão das enchentes, do túnel, das pontes e para pegar essa verba que não veio para a Baixada Santista, né? Não só para Santos, São Vicente e Guarujá. Também nós passamos umas imagens aí tivemos também em Santos ano passado, tal, mas de um arrastão lá na Biquinha até o Iraporchá, né? E o Alcides Catarino falou que estamos voltando para o Faroeste. Eu não sei se eu mandei um outro vídeo também, tem outro vídeo da polícia chegando e tal. Esse vídeo é quando eles chegam da Biquinha, né? Vem pelo Gonzaguinha, entram na Praia dos Milionários e... Olha quanta gente, ó. Quanta gente. Parece que tinha uns 200 miliantes, 200, entendeu? Realmente é triste, né? Rodolfo. Bom, Filete, vamos por etapa, então. No caso da segurança pública, eu cada vez mais percebo que a gente está enxugando gelo. Por várias razões. A gente sempre analisa a consequência e não analisa o fato, a origem do fato. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, hoje, tem 82.700 funcionários na ativa, policiais militares, que custam 7 bilhões de reais por ano. No entanto, a Secretaria da Segurança Pública, o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, tem que aportar para o Instituto de Previdência, que banca as aposentadorias e pensões da Polícia Militar, por ano, 8 bilhões de reais para financiar aí a cobertura dos proventos de 101.745 aposentados. Ou seja... Bom, Anderson, enquanto isso, tem uma pergunta do Nelson Rodrigues aqui para você. Nelson Rodrigues, ele queria saber dos índices de criminalidade, como é que ficaram encobertos pelos casos de pandemia. Continua em grande quantidade e tal, e o Nelson falando que esses arrastões são comuns também em Santos e no Guarujá. Mas eles perguntam se os índices de criminalidade, como é que ficaram na pandemia. A gente sabe que a violência contra a mulher e contra as crianças aumentou, não tiveram as denúncias, porque as crianças não iam para as creches, para os colégios, e as professoras, as merendeiras, as crecheiras, que faziam um grande trabalho, não conseguiam detectar essa violência, né? E a violência doméstica existiu também, né? 1% mulher batendo em homem, 99% homem batendo em mulher, né? Que a mulher também, quando bate, pega aquela tábua de macarrão, também a coisa fica difícil, né? Com certeza. Na verdade, houve, até por consequência da pandemia, o índice acabou caindo, porém, houve a migração, né, para outros crimes, igual você bem colocou, crimes contra violência contra a mulher, foi um dos crimes que mais aumentaram, pelo fato de que há uma convivência maior entre marido e mulher, o marido passa mais tempo em casa, enfim, fica mais propício a esse tipo de crime. E o crime contra as crianças também. Embora há um fator importante, que é o fato de a criança ir à escola e essas pessoas detectarem qualquer tipo de lesões nessas crianças e aí fazem a denúncia ao Conselho Tutelar, ou seja, quem seja criador desse tipo de denúncia, existe uma série de consequências em relação às crianças, porque esse ambiente intramuros que a gente fala, né, quando a violência ocorre dentro de casa e fica difícil a detectar, né, esse tipo de violência, principalmente contra as crianças, porém, inúmeras outras consequências podem vir à tona, vizinhos, enfim. Mas a migração, houve na verdade uma diminuição desses crimes por conta da ausência de circulação de pessoas, crime de roubo, crime de furto diminuiu bastante, porém esses crimes principalmente violência contra a mulher, aumentaram bastante. Aumentaram bastante. E a questão do feminicídio também, e a questão das crianças também aumentaram bastante. O que você pegou nesse período de pandemia? Eu acho que agora o advogado é uma das profissões que vão ter mais empenho. Até a medicina veterinária também. Eu estou recebendo muitos cães que tinham vacina, a gente manda a carta para as pessoas e estão vacinando agora, de junho, julho, até com pessoas da idade de ouro que estão retornando, lógico, com distanciamento, com máscara, mas estão, por exemplo, uma pessoa tem um cachorrinho, tem 70 anos, um casal, eles não levavam na clínica, alguns pediam domicílio.
mas mesmo assim outros tinham medo, e agora estão retornando, né? Então, a gente tivemos cartas que a gente mandou em março, abril, maio, praticamente mandava 200 cartas, vinham 30 vacinar. E o normal é virem 200, não os 200 das cartas, mas misturam com outros tal. Então tivemos índice baixo. E agora estão voltando também, mas eu acho que o advogado, na questão trabalhista, na questão civil, né? Por exemplo, imobiliária, a questão de pagamentos de aluguéis, a questão de imóveis comerciais, a questão de feminicídio, a questão das separações, infelizmente, a questão dos contratos e toda essa questão também trabalhista, né? De relação trabalho, seja no próprio Santos Futebol Clube, estão tendo atletas que querem sair, quer dizer, toda essa relação que a pandemia causou que vai ficar no colo de vocês, né? Não, com certeza. A gente vai sentir os reflexos daqui a 2 meses dessas ações, da procura desses clientes. Ou seja, nós estamos tentando voltar à normalidade e aí sim sentiremos esse impacto. Porém, esse período que foi o recessivo, ou seja, que não houve nenhum tipo de demanda ou uma pequena demanda... O escritório deu uma parada, por exemplo? Também, até porque tivemos que fechar o escritório, né? E vocês também têm os processos digitais que teve juiz até que trabalha no final de semana, domingo, porque eu vejo pela Michele Tiziane que às vezes ela está respondendo lá domingo, feriado, e juízes também estão respondendo. Mas os processos físicos parou tudo, né? O processo físico parou porque... Físico é aquele de papel, né, gente? Isso, parou tudo. Parou tudo por causa que o fórum fechou. Mas aqui eu faço uma ressalva aos processos digitais, pelo menos aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, todos os juízes estavam trabalhando efetivamente. Todos os juízes estavam despachando, estavam fazendo o seu trabalho de forma até mais trabalhosa, de forma até mais produtiva do que anteriormente. Se nós compararmos as decisões que foram proferidas nesse período, foram muito maiores do que quando tivemos em pleno funcionamento. E há também aí um dado claro que é a sobra do tempo do juiz para fazer o julgamento. Então, isso foi... Mas isso eu vi que muitos juízes estavam respondendo, inclusive, domingos e feriados. Sim. Ou seja, o processo digital andou, né? Exatamente. Existe uma cobrança também, né? Por exemplo... Sim, o Tribunal de Justiça cobra bastante. Né? Porque eu vi que estava andando, mas os físicos pararam todos, né? E as novas demandas você também não poderia... Tudo bem, por via digital pode entrar, né? Também, mas as pessoas acho que acharam que... também os escritórios foram obrigados a parar também, né? O escritório foi obrigado a fechar. O meu prédio, onde é o meu escritório, também teve que ficar fechado. Onde que é o teu prédio? É ali na Riachuelo. Riachuelo, assim, aí o prédio fechou... Riachuelo 82 fechou o prédio, ninguém pode entrar, não pode entrar clientes, enfim, a gente não tem como fazer o atendimento. Mas teve uma resolução do CNJ que ele suspendeu os prazos, exatamente por conta dessa dificuldade do advogado de ter o contato com o seu próprio cliente. E começa a contar de quando? Suspendeu e quando que começou a contar os prazos? A partir do momento em que retornar às atividades. O fórum abriu essa semana, né? O fórum abriu, mas está em greve, né? Sim, então, por exemplo, aqueles prazos de 15 dias, que eram no começo da pandemia, estão rolando aí. Os processos digitais, o prazo está normal. Mas é bom já responder, porque senão acumula, né? Sim, exatamente. Agora, os processos físicos foram suspensos e está para expedir uma nova portaria para voltar, para correr os prazos. Mas... Processos físicos são de quando para quando? Para ter uma ideia, assim. Quanto tempo que digitalizou? Então, 2013. 2013, cada comarca. Aqui em Santos foi 2013. Então, esses advogados aí que têm 7 anos de formato só pegaram processos digitais, né? Exato. Agora, os mais antigos, como você e os, enfim, Heraldo... Eu carreguei muito processo debaixo do braço. Tá certo. Não teve... O Rodolfo tá de novo aí ou a conexão caiu? Pode continuar, Rodolfo. Não, Você vê, a tecnologia tem um lado bom, mas também tem as suas falhas. Eu resolvi fazer essa interlocução através do celular e quando o celular toca, a gente fica desesperado para saber. Mas cai lá na Bandeirantes com o Datena, cai com o Neto, numa TV de rede nacional, aqui pode cair também, né? Se cai lá com o Datena, pode cair aqui. Se cai com o Silvio Santos e tal, porque a internet, como você falou, se toca o telefone, cai, né? Mas só para concluir aquele raciocínio da segurança pública, eu dizia que hoje nós temos 102 mil PMs inativos e 82 mil ativos. Os inativos custam mais do que os ativos. O que isso resulta na ponta? Resulta a dificuldade de reposição do quadro da Polícia Militar em todo o estado de São Paulo
resulta numa elevação de custo cada vez maior e, portanto, o pagamento de salários inadequados para aqueles que ingressam na carreira, e aí a gente fica enxugando gelo porque faltam policiais em todo lugar. Aqui na Baixada Santista nós sentimos isso com frequência, em função, inclusive, do crescimento populacional aí na época de temporada. É um problema grave que precisa ser tratado. Houve um ouvinte aí que perguntou com relação às questões das enchentes, qual a solução para isso. Eu lamento, parece que eu só dou triste notícia, né? Eu lamento que, mais uma vez, os prefeitos perderam a possibilidade de, se não equacionar, pelo menos amenizar de uma forma expressiva essa questão aí de drenagem das cidades. Todas as 9 prefeituras da região renovaram o contrato de concessão com a Sabesp por 30 anos. A Sabesp recebe, nessas 9 cidades, de tarifas de água e esgoto por ano, hoje, em números redondos, R$1 bilhão. Na verdade, R$1 bilhão e 100 milhões. Por 30 anos, receberá, a valores de hoje, R$30 bilhões. Fizéssemos nós um contrato com a Sabesp nos mesmos moldes como foi feito na capital, ou seja, com retorno em relação ao faturamento à razão de 20,5%, nós teríamos nesses 9 contratos, nessas 9 cidades, um retorno de R$6 bilhões. Exatamente para quê? Para investir nesse sistema de drenagem que é carente em todas as cidades. Hoje não alaga aqui em Santos só os bairros da Zona Noroeste. Alaga os bairros nobres, do Gonzaga, do Boqueirão, a Bica. Então, os prefeitos perderam mais uma vez a oportunidade de fazer um bom negócio em prol da municipalidade. Eu falo isso até com dor no coração, porque, meu Deus, as prefeituras têm tantos assessores técnicos, e muitos deles, diga-se de passagem, competentes, preparados, mas que talvez não sejam ouvidos adequadamente pelas respectivas autoridades. Eu faço voto, futuros prefeitos, aqueles que forem eleitos em novembro, têm um outro tipo de postura, porque é lamentável que nós sistematicamente venhamos perdendo essa oportunidade. Para concluir, eu diria que hoje nós temos as 9 cidades juntas arrecadam R$9 bilhões, a chamada receita corrente líquida. A arrecadação das 9 cidades juntas. E o que o governo do estado deixa de repassar à nossa região, aí para todas as áreas, saúde, educação, segurança pública, administração penitenciária, enfim, assistência social, tá? É um valor equivalente a exatamente esses R$9 bilhões. O que eu quero dizer com isso? Se nós tivéssemos representatividade política, pressão política diante do governo do estado, ao invés do poder público dispor de 9 bilhões para atender as demandas das mais diversas, ele teria 18 bilhões na mão para atender essas demandas. Isso multiplicaria, melhoraria a qualidade de vida de toda a população, o atendimento público em todas as áreas, geraria mais empregos, e a economia regional seria alavancada tal qual todos nós desejamos. Então, eu acho que esta reflexão profunda da realidade, não só regional, mas do próprio governo do Estado de São Paulo e da própria União, hoje nós temos elementos contra essas informações, eu não falo sobre elas da minha cabeça. Todas elas são extraídas de documentos públicos disponíveis, dados dos mais diversos, e se eu aqui modestamente no meu escritório, certo? Organismos mais organizados, como os das prefeituras, das entidades de classe, teriam condições de fazer muitas vezes melhor do que eu faço. Então, o que eu peço é exatamente essa conscientização, porque todos nós temos que contribuir, independente de criticar, ninguém faz críticas aqui pontuais a este ou aquele prefeito. A gente quer o bem da nossa cidade, o bem da nossa região. Agora, nós precisamos que a administração pública, aqueles que querem ingressar na administração pública, seja no poder legislativo ou no poder executivo, que se preparem adequadamente para isso, que não façam
dessas opções apenas uma carreira. Até porque quando a gente opta por uma carreira, a gente se prepara para isso. Então, eu acho que hoje tem instrumentos disponíveis para todos nós se preparar e nós queremos que as pessoas que estejam lá ganhem muito bem, mas prestem um serviço com a relevância que o interesse público tem. Bom, o Elton Monteiro está mandando um abraço para a gente, falando que o programa está muito bom, que essa de São Vicente vai aparecer nas manchetes de TV e jornais com notícias negativas, numa praia maravilhosa onde um bando de desocupados para fazer um verdadeiro arrastão. Roubaram o veículo do Correio em plena terça-feira na praia do Gonzaguinha, todo mundo sem uso de máscara na Praia dos Milionários. Faltou policiamento. Eu acho que a polícia chegou rápido lá, mas na Ilha Porchá precisa de um policiamento maior. E também as associações dos moradores da Ilha Porchá têm que agir. É uma vergonha o Elton Monteiro. O programa está ótimo, José Augusto. O Rodolfo sempre precisa em seus comentários. A Flaviane, parabéns ao Anderson e ao Rodolfo, o programa é excelente. O Fernando da Publicidade da Tribuna mandando um abraço, mandar um abraço para o pessoal da Tribuna também que está vendo o programa. O Jorge Vicente, o programa está ótimo, o próximo prefeito vai pegar uma bomba. O Jorge Vicente, uma bomba, mas tem 25 querendo também, né? A Silvana, parabéns, Filete, você está apertando nossos vereadores, você me representa. Obrigado. Queria agradecer ao Rodolfo Amaral, ao Anderson pela participação, sempre efetiva, né? Desejar empenho aí nos processos, que seja bem sucedido e que volte sempre aqui para a TV. Eu que agradeço o convite, Filete, sempre à disposição. Muito obrigado. Sabe que o Rodolfo Amaral não pegou Covid? Porque ele está sempre na praia andando, né? Então a vitamina C dele deve estar estourando nos 70, 80. Meu irmão tem 100, a minha 50, o Rodolfo tem são 70. E diz que a vitamina D, 2 com o sol se transforma em D3. E todo mundo que tem vitamina alta, foi um D alta, que hoje é considerado um hormônio, diz que não pega o Covid, né? Rodolfo, nós estamos brincadeiras à parte. Por isso que o Nelsinho ficou em casa. O Nelsinho não gosta de praia, ele ficou em casa só no computador online. Ele não gosta de sol, entendeu? E o Rodolfo Amaral já gosta de sol, por isso que não pegou o Covid. Tá todo sorridente. Aí, Rodolfo, o tempo estourou. Queria agradecer você sempre com muitos elogios, sendo crítico, mas críticas construtivas e demonstrando provas, que é importante, né? Um grande abraço, Filete. Eu peguei sim, fiquei trabalhando mesmo com a Covid e espero que as pessoas que tiverem esse problema se cuidem, porque está demonstrando que a situação é séria, não ao ponto de alarmar a todos, mas todo cuidado é bom. Um grande abraço e obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado. Hoje o Anderson Real, nosso querido Anderson Real, iria vir amanhã. Hoje eu quero convidar o Antônio Carlos Banha Joaquim, né? Que ligou, cancelou. Então, só estamos falando porque estão vindo vários pré-candidatos a prefeito, depois sempre as pessoas, porque não veio esse, o Banha, que foi o líder na enquete, não na pesquisa, na enquete do Jornal Tribuna, cancelou sua vinda no programa na quarta-feira. Vamos ver se até o dia 11 a gente consegue encaixar o Banha. Mas então o programa está tentando usar a maior democracia possível, só cabe um aqui no programa, um online, mas as pessoas depois questionam na rua porque às vezes o candidato tem muitos compromissos, o pré-candidato, e acaba não dando encaixe, mas hoje era o Antônio Carlos Banha Joaquim e o nosso querido Anderson Real ia vir amanhã. Ele fez a gentileza de antecipar o dia. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Não sou candidato a nada, vim aqui só representar realmente e bater um papo com todos vocês. E agradeço o convite, sempre à disposição, Filete. Tá certo, que a gente é cobrado na rua, porque não vai fulano, ciclano. Vamos ver se a gente consegue encaixar todos aqui, né? Até o dia 11, né? Queria agradecer a vocês a participação nessa quarta-feira chuvosa, né? Se der, fique em casa, vamos usar proteção, máscara, óculos, enfim, tudo que puder. Fiquem com Deus e com a nossa assistência e programação. Muito obrigado.